Este material não pode ser disponibilizado, transmitido, exibido, vendido, licenciado, alterado, modificado ou utilizado por quaisquer outras instituições e estudantes, exceto se autorizado de forma expressa mediante a permissão prévia da própria instituição detentora dos direitos da obra. Olá, estudante! Desejo boas-vindas à entrevista com o professor Raimundo Inácio Araújo, da UFMA. Vamos aprender muito mais sobre as religiões de matriz afro-brasileira. Antes de começar, gostaria de saber o que você conhece sobre a influência das religiões afro-brasileiras no Maranhão e no Brasil, refletindo a riqueza da herança africana no nosso estado. Manifestações religiosas como o tambor de mina, a umbanda, o candomblé e o tericô desempenham um papel fundamental na formação da nossa identidade regional e cultural. O tambor de mina, por exemplo, é uma das manifestações mais expressivas, combinando influências das religiões africanas, do catolicismo popular e das tradições indígenas. É válido dizer que os terreiros maranhenses são espaços de fé, resistência e preservação da ancestralidade, promovendo cultos, festividades e rituais que promovem laços comunitários e sociais. Apesar dos desafios historicamente enfrentados, essas religiões continuam a exercer grande influência na cultura e na espiritualidade da nossa gente. Agora, você pode conferir conosco a entrevista realizada na Universidade Estadual do Maranhão. Olá! O nosso entrevistado de hoje é o professor Inácio Araújo, professor e pesquisador. Inácio Araújo é doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, é professor do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Maranhão e coordenador do programa de mestrado Prof. História. Inácio, bem-vindo ao curso de Ciências da Religião. Gostaríamos de perguntar se tem algum elemento da sua trajetória que você gostaria de comentar conosco. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui, poder conversar com os alunos da Ciência da Religião. Agradeço o convite, é um prazer compartilhar um pouquinho aí das pesquisas que eu tenho realizado. Sobre a minha trajetória, eu venho de uma família muito religiosa em dois sentidos. Minha mãe é muito católica e o meu pai frequentava terreiros de pagelança, salões de pagelança. Então eu tinha na infância essas duas influências, o catolicismo de um lado e de outro, a que eu menos tive contato, que era a pagelança. Quando eu fiquei mais velho, eu me tornei seminarista. Eu fui seminarista durante 2 anos e lá também me dediquei a estudar um pouco da história da Igreja Católica no Maranhão. Quando eu cheguei à universidade e nós fomos colegas do mestrado em Ciências Sociais, eu tive a oportunidade de ser orientando do professor Ferretti e da professora Mundicarmo. Então lá eu pude direcionar esse olhar, essa curiosidade que eu já tinha em relação ao fenômeno religioso para as religiões de matriz africana, especificamente para a pagelança, que de certa forma era o meu interesse desde lá da infância. Maravilha, Inácio. É interessante como a vida ela vai, na verdade, nos fornecendo chaves de leitura para a pesquisa. Eu te pergunto agora sobre o Maranhão. O Maranhão ele reúne influências de diversas partes da África. De que modo isso se manifesta na religiosidade afro-maranhense? Se manifesta de maneira muito interessante, porque a África é um continente muito rico, muito complexo, muito plural. E as Áfricas que aportam aqui no Brasil e no Maranhão, elas também têm essas diferenças. No caso do fenômeno religioso, eu posso dizer que eu encontrei 2 Áfricas diferentes. A África do tambor de mina, digamos assim, a influência do tambor de mina, que eu conheci muito por conta do professor Ferretti, dos terreiros que ele estudou, especialmente a Casa das Minas, mas que é uma África, a África do Ocidente, a África Ocidental, especialmente a região do Daomé, de onde provém o tambor de mina. O tambor de mina é uma referência a essa região do continente africano que tem traços mais próximos do que a gente consideraria chamar
no mundo ocidental de religião. Então eu posso citar, tem templo, tem uma estrutura hierárquica, tem uma codificação da doutrina, né, muito sofisticada. Então, os estudiosos, inclusive, tenderam a olhar para essa África e identificá-la como uma África mais avançada, exatamente porque ela se parecia mais conosco. Mas, ao mesmo tempo, no caso da pagelança, a gente tem contato com uma outra África, que não é a África ocidental, que é a África principalmente centro-ocidental, em que a gente vai ter a cultura Bantu, que é uma cultura que está muito mais, aliás, culturas que estão muito mais abertas para o diálogo, para a mestiçagem e para a incorporação dos traços do outro, desse outro que se encontra. Então, na nossa tradição ocidental, a gente tende a pensar que essas culturas bantus são inferiores ou menores, porque elas estão abertas ao diálogo. Mas a gente pode pensar de outra maneira, que nesse caso o mais forte é exatamente aquele que dialoga, aquele que se adapta e aquele que aceita receber. Então, na pagelança, a gente tem uma expressão dessa África mestiça, dessa África aberta ao diferente, dessa África que admira tanto o outro que passa, inclusive, a cultuá-lo. E temos também, no tambor de Mina, essa África mais ortodoxa, autocentrada, autorreferente, que está presente, por exemplo, no candomblé, no tambor de Mina, no Xangô, né, do Rio Grande do Sul, no Xangô pernambucano, né, e assim por diante. Então, Inácio, muito obrigada pelos esclarecimentos, né, sobre essa pluralidade de Áfricas que nós temos e que se manifestam em muitas vertentes religiosas, né? No Maranhão, a gente pode destacar 4 dessas vertentes: tambor de Mina, terecô, candomblé e pagelança. Que características você vê em comum entre essas 4 manifestações e que características as distinguem? Bom, todas elas são religiões do transe mediúnico. Então, são expressões culturais relacionadas a uma presença de outras consciências, né? Então, a gente fala que são religiões do transe. Todas elas também são marcadas pela questão da oralidade e do segredo. Então, não são religiões que se propõem universais, né? Como o catolicismo, né? O próprio nome católico quer dizer universal. Elas são religiões direcionadas para um público que é muito mais da proximidade do grupo a que se pertence e que envolvem esse domínio, esse convívio com outras consciências, né, através desse fenômeno que é o transe mediúnico. Então, todas elas têm isso em comum. Ao mesmo tempo, elas são diferentes, porque se a gente fala, por exemplo, do tambor de Mina, ele faz parte dessa tradição daomeana do culto aos voduns, né? Então, a gente vai ter aqui no Maranhão uma presença majoritária do tambor de Mina, né, ligado a esse primeiro tronco, a esse primeiro eixo que eu mencionei ainda agora, que é um eixo mais ortodoxo, digamos assim, mais centrado nas tradições africanas. Tanto é que eles falam línguas que não falam português, né? Na hora do culto, eles utilizam também outras línguas, né? Línguas africanas. De outro lado, a gente tem, você citou a pagelança e também citou o terecô, que já são, digamos assim, religiões nascidas no ambiente brasileiro, são afro-brasileiras, né? Então elas cultuam entidades que são locais, que falam português e que estão mais abertas, por exemplo, ao contato com o catolicismo, com o kardecismo, né? Então são tradições religiosas mais abertas a essa mestiçagem, a essa sincreticidade. Então elas têm diferenças. Agora, quando você fala no candomblé, o candomblé é uma expressão cultural também nesse sentido de ser mais fortemente africana do que afro-brasileira, mas ela só tem uma chegada ao Maranhão mais forte a partir da década de 70, porque aqui, digamos, a religião de raiz, digamos assim, é o tambor de Mina. Mas a partir da década de 70, com a valorização do candomblé no campo religioso nacional, então começa a haver uma espécie de virada das casas, de algumas casas,
para essa tradição também. Então a gente começa a ter, na verdade, uma grande convergência em que uma mesma casa pode ter diferentes tradições convivendo, dependendo do calendário, dependendo da sua liderança, né? E assim por diante. Inácio, você poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre o tambor de mina, que é essa tradição mais antiga no Maranhão? O tambor de mina tem uma história muito interessante, né? A própria expressão mina, né, tem a ver com o porto de onde vinham os escravizados, né? O porto de São Jorge da Mina. Então esse nome ele dificulta um pouco a gente saber esses pertencimentos, porque na verdade ele se refere mais à perspectiva do colonizador, né, do que propriamente à realidade étnica daquele grupo. Mesmo assim, a gente tem um artigo muito interessante. A gente está falando da África Ocidental, estamos falando da região do Daomé. A gente tem um artigo muito interessante que eu sugiro aí para o pessoal que está assistindo, que é o artigo do professor Roger Bastide, em que ele faz uma arqueologia de uma escravizada que teria sido da família real daomeana e que foi trazida como escravizada para cá, para o Maranhão, e ela teria iniciado o culto à família real, aos voduns do Daomé. Aí teria sido, é provável, é possível, né? É uma hipótese muito aventada, aí teria surgido o tambor de mina do Maranhão, a partir do culto iniciado por essa rainha africana chamada Na-Agotimé, que teria vindo ao Maranhão e iniciado aqui esse culto. Então, por isso que as entidades cultuadas, elas coincidem com as entidades cultuadas ou com a dinastia da família real daomeana. Então, haveria aí essa possibilidade, né? Que é o artigo do professor Roger Bastide. E o interessante é que, pelos registros históricos que a gente tem, os africanos escravizados dessa região do ocidente africano, da região ocidental da África, eles vieram em menor quantidade do que, por exemplo, aqueles que vieram da região mais ao sul, né, centro-sul africana. E se diz que o tambor de mina é predominante aqui, que ele é a tradição mais forte, mesmo com a quantidade de escravizados tendo sido menor. Então, como explicar isso? Então, o Roger Bastide explica isso através não da quantidade de pessoas que vieram, mas do grupo específico que veio, né? Um grupo ligado à família real e que provavelmente tinha uma autoridade, né, sobre os demais, que se destacou e que por isso houve essa difusão a partir da ilha de São Luís desse culto aos voduns. Ao mesmo tempo que a gente tem no interior uma África mais mestiça, mais aberta para as entidades locais e que por isso muitas vezes foi entendida como uma expressão cultural indígena, que é o caso da pagelança. Nessa a gente vai aproveitar agora que a gente tem aqui um pesquisador que também é professor formador, né, de outros professores a nível de mestrado e simultaneamente é professor da educação básica. E hoje existe um problema muito sério na sociedade brasileira chamado racismo religioso. Como é que você, da perspectiva de professor da educação básica e de formador de professores, percebe os desafios enfrentados em sala de aula em relação ao racismo religioso? Como proceder? É uma excelente pergunta. Realmente, a questão do racismo religioso tem se mostrado mais forte no espaço escolar, pelo menos naquele que eu atuo, que é o colégio universitário. Eu percebo que tem se tornado um tema mais sensível fazer a discussão sobre a religiosidade afro-maranhense com estudantes, seja do ensino fundamental, seja do ensino médio. Então, há crescendo, digamos assim, dessa intolerância em relação a outras expressões culturais que não são lidas como cristãs, embora isso a gente pudesse até discutir também. Ao mesmo tempo, a gente tem iniciativas muito interessantes no âmbito aqui do programa profissional da UEMA, como também no âmbito do Prof. História, de docentes que têm colocado, por entender mesmo a importância dessa discussão, têm colocado essa temática em sala de aula. Então, eu gostaria de citar, por exemplo, 2 casos. O caso do Romário, formado há pouco tempo pelo Prof. História, que fez como seu produto educacional
uma cartilha trazendo a história de vida de uma zeladora do Terekô de Codó. Ele percebeu que numa escola situada muito próximo de um terreiro, não havia nenhum tipo de iniciativa para que aquelas crianças conhecessem a mãe de santo, a zeladora no caso. Então ele fez uma cartilha direcionada para o 4º, 5º ano do ensino fundamental, para as séries iniciais, para que aquela personagem pudesse ser conhecida e valorizada pelas crianças, né, do município de Codó. Então, eu achei essa iniciativa muito interessante e o trabalho ficou muito bonito também. E agora, recentemente, nós estivemos numa banca juntos, que é a banca do Jorge Wilson, em que ele faz o destaque do espaço da liberdade como quilombo urbano, destacando principalmente a questão das religiões de matrizes africanas presentes nesse território. Então, são duas iniciativas muito legais de você levar essa nossa herança, esse nosso patrimônio, de maneira positiva para a sala de aula. O Jorge trabalha a partir do bairro da Liberdade, né? Aqui na cidade de São Luís. E é muito interessante a gente pensar a riqueza e o potencial de cidades como Codó, né? Para se fazer também essa discussão em relação ao racismo religioso. Inácio, eu te pergunto, tem alguma questão que eu não te fiz e que você queria colocar para os alunos de Ciências da Religião? Lembrando que nós estamos falando para alunos de muitos municípios do Maranhão. Eu acho que uma coisa que eu gostaria de convidar é um convite que o GP Mina, o professor Ferretti e o professor Mundo de Carmo sempre fizeram e fazem, que é o convite a você conhecer mais desses locais, né, desses espaços de culto, descrevê-los, fazer esse registro, porque o que a gente conhece, em boa parte, se baseia numa bibliografia que é da década de 80, que é da década de 90, até temos trabalhos mais recentes, mas não em grande número. Então, acho que esse é um campo em aberto de pesquisa, né? Eu quero fazer um convite aos estudantes para que vejam também o espaço do terreiro como um espaço de investigação, de descoberta, né, de alteridade, mas também de diálogo, de proximidade, e que é uma grande riqueza que a gente tem e que talvez a gente não explore tanto assim, principalmente no campo da antropologia, da história e da ciência da religião. Maravilha. Inácio, então agradecemos imensamente a sua presença, convidamos você a voltar novamente, né, aqui para o nosso curso de Ciências da Religião. Muito obrigada. Obrigado a todos.